Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal intima Jair Bolsonaro a depor no caso dos empresários que trocaram mensagens de teor golpista. No celular de um deles, a PF encontrou um contato identificado como PR Bolsonaro 8. Que fez acusações sem nenhum fundamento contra o STF e a Justiça Eleitoral. O Supremo determina que atos de homofobia e transfobia sejam punidos como injúria racial. Depois do Senado, a Câmara aprova o texto base das novas regras fiscais. Incêndios florestais matam 18 pessoas na Grécia. A Advocacia Geral da União diz que uma análise ambiental preliminar não é indispensável para o IBAMA conceder licença para exploração de petróleo. No Mundial de Futebol de Cegos, o Brasil vence a França e garante vaga nas Paralimpíadas. O Jornal Nacional está começando. Um dos itens previstos na reforma tributária é a criação de uma cesta básica nacional isenta de impostos. Hoje, o Ministério do Planejamento apresentou um estudo que questiona a eficácia desse tipo de política para atender aos mais pobres. Tia Tatá cuida de 78 crianças de 1 a 5 anos e é na creche que os pequenos fazem 4 refeições por dia. O estoque de cestas básicas também abastece os vizinhos mais carentes. As cestas variam de preço e tamanho. Então a cesta dessa daqui é R$40, essa cesta aqui. Essa daqui, por ser maior, tem o arroz, está tendo arroz, pacote de 5 quilos, o óleo de 5 quilos, está tendo óleo, está tendo papel higiênico, então ela vai ficar pelo preço de R$50 a R$55. Um levantamento do IBGE revela que de 2017 a 2018, 37% dos lares com 85 milhões de brasileiros tiveram escassez de comida em casa. E em 5% dos lares, a situação era de fome. O que a gente ganha praticamente só está dando para comer. O estudo do governo mostra que as famílias mais carentes gastam 40%, quase a metade do que ganham, comprando comida. Já a população com maior poder aquisitivo, segundo o governo, consome 10% de sua renda com alimentação. A cesta básica só não é mais cara porque esses produtos têm redução de impostos. E isso acaba beneficiando não só os de baixa renda, mas toda a população. Na ponta do lápis, a desoneração da cesta básica, como é hoje, custa quase 35 bilhões de reais ao ano. Dinheiro que o governo deixa de arrecadar. Representa uma redução de 5% nos preços dos produtos da cesta básica. O governo quer focar nessa parcela da população e sugere acabar com o tratamento especial dado aos produtos da cesta básica, aplicando uma redução geral de tributos. A gente quer, com essa política de desoneração dos itens da cesta básica, garantir que as famílias mais pobres elas não tenham nenhum problema com insegurança alimentar, ou a gente quer fazer com que esses preços sejam mais baixos para todo mundo, inclusive os mais ricos. Segundo o secretário Sérgio Firpo, parte do que o governo hoje deixa de arrecadar com a desoneração da cesta básica poderia ser usada para aumentar os valores dos programas sociais, como o Bolsa Família. Na hora que você concede desoneração de impostos para esses bens que são consumidos para todos, você acaba não usando da melhor forma possível os recursos. Uma maneira alternativa seria você reonerar esses itens da cesta básica, mas garantir que os mais pobres, as famílias mais pobres, que estão mais sujeitas à insegurança alimentar, elas recebam de volta esses impostos ou parte dos impostos, fazendo com que os itens que elas consumam, sobretudo esses itens da cesta básica, sejam um preço menor e, portanto, acessíveis a essas famílias. Outro ponto em estudo é a alteração da lista de produtos da cesta, excluindo alimentos ultraprocessados que fazem mal à saúde. A reforma tributária, que ainda está em votação no Congresso, prevê a criação de uma cesta básica nacional, uma lista única para todo o país. A criação dessa lista vai ser definida num projeto de lei que o governo deverá mandar ao Congresso.
Líderes dos partidos na Câmara fecharam um acordo para votar na semana que vem o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam brasileiros. São quase 9 milhões de trabalhadores com carteira assinada nesses 17 setores da economia, como as indústrias de calçados, tecidos, proteína animal, transportes de passageiros e cargas, serviços de call center, comunicação e construção civil. Uma lei de 2011 permitiu que essas empresas substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota que varia de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. É a chamada desoneração da folha de pagamentos. Essa legislação perde a validade em dezembro deste ano. Um projeto de lei que prorroga o modelo até 2027 já foi aprovado pelo Senado. Agora faltam os deputados. A relatora do projeto na Câmara, a deputada Anne Ortiz, do Cidadania, diz que a regra é fundamental para estimular novas contratações. Nos últimos 4 anos, por conta da política de desoneração da folha, foram gerados mais de 1,2 milhões de postos formais de trabalho. E com a prorrogação da desoneração, temos também uma expectativa da geração de mais de 1,6 milhões de vagas formais de trabalho. Dados do mercado de trabalho mostram que se a desoneração não estivesse em vigor, o número de empregos formais teria sido menor. E com isso, a Previdência Social teria deixado de arrecadar 13 bilhões de reais só no ano passado. Para agilizar a votação, líderes dos partidos na Câmara fizeram um acordo para permitir que o projeto seja votado aqui no plenário na próxima terça-feira, sem precisar passar pelas comissões. O líder do Cidadania, deputado Alex Manente, explicou que o acordo dará mais tempo para as empresas se prepararem. É fundamental termos a desoneração de folha para poder gerar emprego, renda e oportunidade dos setores terem força suficiente para gerar nossa economia. São setores importantes para a nossa economia que precisam que essa prorrogação ocorra rapidamente para ter a segurança desse investimento para o Brasil. Em julho, o governo federal arrecadou 201 bilhões e 800 milhões de reais em tributos e contribuições, 4,2% menos do que no mesmo mês do ano passado. De janeiro a julho, a arrecadação de quase 1 trilhão e 300 bilhões de reais é 0,39% menor do que no mesmo período de 2022. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o texto base do projeto que estabelece as novas regras fiscais. Foram quase 3 horas de reunião na residência oficial da presidência da Câmara. O relator, deputado Cláudio Cajado, do Progressistas, anunciou o acordo. Os deputados concordaram em votar o projeto sem algumas das mudanças aprovadas no Senado. O projeto do novo arcabouço fiscal prevê que as despesas públicas precisam crescer num ritmo menor do que o da arrecadação. Por isso, o aumento das despesas não pode ultrapassar 70% do crescimento total das receitas. Por exemplo, se a arrecadação crescer 1% em termos reais, ou seja, já descontada a inflação, as despesas federais só podem crescer 0,7%. Se a meta fiscal não for cumprida, no ano seguinte, o governo fica impedido de criar despesas obrigatórias ou de aumentar o valor de auxílios. Na votação no Senado, foram excluídos no novo regime fiscal o Fundo Constitucional do Distrito Federal, destinado ao investimento em segurança, saúde e educação, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e gastos com ciência e tecnologia. Os senadores fizeram ainda outra alteração, permitindo ao governo enviar na proposta de orçamento do ano que vem o valor das despesas, considerando a projeção da inflação até o fim do ano, o que abriria um espaço de até 40 bilhões de reais para o Executivo planejar os gastos de 2024. É por causa dessas mudanças que o texto precisou ser novamente votado pelos deputados. E pelo que ficou acertado na reunião de líderes com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, apenas 2 alterações do Senado foram mantidas: a retirada do Fundeb e do Fundo Constitucional do Distrito Federal da nova regra fiscal.
O governo queria, mas não conseguiu deixar fora do arcabouço os gastos com ciência e tecnologia. Também não conseguiu incluir o item que permitia novas despesas no orçamento, considerando a inflação prevista. Ao chegar para presidir a sessão, o presidente Arthur Lira, do Progressistas, voltou a dizer que o Congresso continuará votando os projetos de interesse do país. Nós votamos a PEC da transição, nós votamos o arcabouço fiscal, o que nós estamos votando agora tão somente são as alterações que o Senado fez e o Parlamento tem feito grande esforço para atender à necessidade do país. Começou hoje na África do Sul a cúpula dos BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente Lula voltou a defender a adoção de uma moeda diferente do dólar para comércio entre os países. A reportagem é dos enviados especiais Igor Arroio e Rodrigo Carvalho. No primeiro compromisso do dia, o presidente Lula se reuniu com lideranças do Congresso Nacional Africano, o partido que governa a África do Sul desde o fim do apartheid, regime de segregação racial que durou décadas e só acabou no início dos anos 1990. Enquanto isso, no Fórum Empresarial do BRICS, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu um sinal a investidores, dizendo que acredita que a reforma tributária vai ser aprovada ainda esse ano pelo Congresso brasileiro. No fim da tarde, Lula fez o primeiro discurso desde que chegou aqui à África do Sul. Foi também no Fórum Empresarial do BRICS. O presidente brasileiro reforçou a ideia de criar uma moeda para as negociações entre os países do BRICS, para diminuir a dependência do dólar. Para que o investimento volte a crescer e gerar desenvolvimento, precisamos garantir mais credibilidade, muita previsibilidade e estabilidade jurídica, política e social para o setor privado. Por essa razão, tenho defendido a ideia de adoção de uma unidade de conta de referência para o comércio que não substituirá nossas moedas nacionais. Lula disse que o BRICS tem ampliado a participação na economia global e tem que buscar equilíbrio no cenário multilateral. Ele criticou o que chamou de neocolonialismo verde. Na última viagem que fez à Europa, Lula adotou o mesmo tom ao criticar novas exigências ambientais da União Europeia para fechar acordo com o Mercosul. Não podemos aceitar um neocolonialismo verde que impõe barreiras comerciais e medidas discriminatórias sob o pretexto de proteger o meio ambiente. O presidente russo Vladimir Putin, que não está aqui na África do Sul, mandou um recado gravado. O chinês Xi Jinping se ausentou mesmo estando na África do Sul e teve o discurso lido por um ministro. Todos os líderes do BRICS defenderam o que consideram um papel vital do grupo na economia global. Mais de 40 governos já manifestaram interesse em fazer parte do grupo. Depois do fórum, Lula se reuniu a portas fechadas com os colegas do grupo. A seguir, a Polícia Federal intima o ex-presidente Bolsonaro a depor no caso dos empresários que trocaram mensagens de teor golpista. A pedido do Ministério Público, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça aumentou a pena de 8 policiais militares condenados pela morte do pedreiro Amarildo de Souza. O relator, Rogério Schietti, afirmou que o caso é emblemático da violência policial contra a população preta e periférica do Rio de Janeiro. Amarildo desapareceu depois de ter sido detido por policiais militares na porta de casa, na favela da Rocinha, em 2013. O corpo dele não foi encontrado. Parentes de Mãe Bernadette deixaram o quilombo Pitanga dos Palmares, na região metropolitana de Salvador. A líder quilombola foi assassinada na semana passada. Faixas de luto e policiais se revezando na área rural do quilombo em Simões Filho. A sede onde a líder quilombola Bernadette Pacífico foi assassinada na quinta-feira à noite permanece trancada. A casa da família está com os portões fechados. Desde o último sábado, os parentes decidiram não voltar mais para casa. Foi uma decisão da família se retirar do local. Até porque foi um impacto muito grande. Os meus netos, meus sobrinhos, viu a execução da avó. É uma coisa muito forte. Eu não sei se... É porque, assim, nós quilombolas somos resistentes, mas tudo tem um limite. Mãe Bernadette assistia à televisão quando 2 homens usando capacetes entraram na sede da associação, renderam os netos dela e a executaram com mais de 10 tiros. Pela maneira como foi assassinada, a polícia acredita em execução por vingança.
A Polícia Federal aumentou a quantidade de agentes que atuam no caso para contribuir com os trabalhos da Polícia Civil. Os investigadores já têm uma lista de suspeitos. Pessoas com as quais mãe Bernadette vinha tendo problemas de relacionamento. Madeireiros ilegais, vizinhos violentos e traficantes suspeitos de agir na região do Quilombo. Policiais também estão apurando se a morte dela tem alguma relação com o homicídio do filho, Flávio Gabriel, assassinado em 2017. Hoje, na abertura da sessão do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília, a presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, falou sobre o assassinato da líder quilombola, a quem conheceu durante visita à Bahia, em julho deste ano. Eu faço esse registro para dizer que eu não esquecerei e que o Conselho Nacional de Justiça vai continuar se empenhando e gestionando no sentido do esclarecimento deste bárbaro assassinato. O Supremo Tribunal Federal determinou que atos de homofobia e transfobia contra indivíduos sejam enquadrados como crime de injúria racial. Na prática, quem for responsável por atos dessa natureza não terá direito à fiança, nem limite de tempo para responder judicialmente. O produtor cultural e drag queen Rafael Martins diz que é vítima constante de ofensas e que chegou a perder a esperança na justiça. Normalmente, quando eu passo por alguma situação de LGBTfobia, eu deixo para lá, nunca senti que iam dar importância para isso, porque sempre foi o que aconteceu. Mas com essa decisão do STF, eu vejo uma perspectiva diferente e uma mudança nos fatos, e isso me daria mais esperança de conseguir justiça. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal já tinha reconhecido os crimes de homofobia e de transfobia e decidiu que deveriam ser enquadrados como crime de racismo. Agora, o Supremo ampliou a proteção a homossexuais e a transexuais, que podem ter ofensas diretas contra eles punidas como injúria racial. O crime de racismo é um ato de discriminação contra um grupo ou coletividade. Já a injúria racial é uma ofensa à dignidade de uma única pessoa, quando, por exemplo, alguém é insultado por características de raça, cor, etnia ou lugar de origem, e agora também pela identidade de gênero ou orientação sexual. Os ministros analisaram uma ação da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. A associação argumentou que a equiparação era necessária para assegurar a proteção ao indivíduo, porque algumas instâncias da justiça resistiam em reconhecer a homofobia e a transfobia em casos individuais de ofensas contra a honra e as tratavam como uma forma de injúria, sem o agravante do preconceito. Os crimes de racismo e injúria racial são inafiançáveis e não prescrevem. A pena é de 2 a 5 anos de prisão, ou seja, com essa decisão do Supremo, uma ofensa contra pessoas LGBTQIA+, pode ser punida de forma mais severa. 8 ministros seguiram o relator Edson Fachin. Ele argumentou que a injúria racial constitui uma espécie do crime de racismo e que a discriminação por identidade de gênero e orientação sexual configura racismo por raça. A prática da homotransfobia pode configurar crime de injúria racial. O único voto divergente foi o do ministro Cristiano Zanin. O advogado da associação disse que a decisão é mais um passo na luta contra o preconceito. É um grande avanço, eu diria que ela complementa aquele avanço que nós tivemos anteriormente, da inclusão da LGBTfobia, né, como espécie dentro do gênero racismo, e numa situação que a gente sabe que é muito cotidiana. Essa decisão nos ajuda a combater o discurso de ódio, é importante e a gente reconhece isso e a gente saúda essa decisão nesse sentido. Uma mensagem com fake news, ataques ao STF e à Justiça Eleitoral encontrada no celular de um empresário levou a Polícia Federal a intimar o ex-presidente Jair Bolsonaro a prestar depoimento. A mensagem enviada em junho do ano passado consta em um relatório da Polícia Federal sobre a quebra de sigilo das comunicações de empresários bolsonaristas que trocaram mensagens de teor golpista. 2 deles continuam investigados, o empresário Meyer Nigri, fundador da Tecnisa, e Luciano Hang, da Avan. Ao analisar o celular de Nigri, os investigadores encontraram uma conversa com um número de telefone salvo como PR Bolsonaro 8.
A Polícia Federal afirma que a pessoa associada ao contato PR Bolsonaro 8 enviou ao investigado Meyer Nigre as mensagens com conteúdo não lastreado ou conhecidamente falso, atacando integrantes de instituições públicas, especialmente ministros do STF, desacreditando o processo eleitoral brasileiro. A mensagem ataca sem provas o TSE, o STF e o Instituto de Pesquisa Datafolha. Ao final, o pedido: repasse ao máximo. Nigre responde: já repassei para vários grupos. A Polícia Federal não afirma que se trata de Bolsonaro. A TV Globo apurou que a PF já havia identificado esse mesmo número de celular na agenda de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente. Na investigação sobre o caso da venda de joias, esse número aparece registrado como PR Bolsonaro. Ontem, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, atendeu ao pedido da Polícia Federal e prorrogou por mais 60 dias a investigação contra Meyer Nigre. Na decisão, Moraes afirmou que há necessidade da continuidade das diligências, pois o relatório da PF ratificou a existência de vínculo entre Nigre e o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive com a finalidade de disseminação de várias notícias falsas e atentatórias à democracia e ao Estado Democrático de Direito. A Polícia Federal convocou o ex-presidente para depor no dia 31 de agosto. Será o 5º depoimento de Jair Bolsonaro em investigações abertas pela PF. Ele já teve que dar explicações sobre as joias doadas pelo governo saudita, sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, sobre a suspeita de fraude de cartões de vacinação e sobre o suposto plano de golpe denunciado pelo senador Marcos Duval.